E aí, família de Volta à Vida, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E a gente está aqui para tratar de um assunto bem polêmico que aconteceu nesta semana aqui na cidade de São Paulo. Bom, dia 24 de dezembro, agora de 2020, o prefeito Bruno Covas ele sancionou uma lei de um aumento de 47% do seu próprio salário. Para você ter ideia disso, o prefeito vai passar a ganhar agora, a partir do ano de 2021, R$ 35.462. O vice, ele vai passar de um salário de R$ 21.700 para um salário de R$ 31.900. Os secretários da Prefeitura de São Paulo passarão a ganhar R$ 30.100 vindo de um salário de R$ 19.300. Segundo projeções, que a gente não tem algo definido ainda, o salário mínimo ele passará por um aumento de R$ 43, chegando no seu teto máximo de R$ 1.088. Se a gente for olhar os nossos sentimentos mediante as situações como essa, isso gera revolta, isso gera tristeza, decepção, amargura, mas a gente precisa olhar para a palavra de Deus para se ter uma conclusão sensata quanto a isso. É claro que chega a ser insuportável você olhar e ver a disparidade, o que é desproporcional na questão de condição de vida para um governador, para um prefeito e para nós que somos a população do nosso país. Então, olhando para a palavra de Deus, eu encontrei em Provérbios 29, verso de número 2, o seguinte texto: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Porém, quando domina o perverso, o povo geme ou suspira. Então, vamos aprender aqui duas palavras. Primeiro, justo é aquele que é correto na sua conduta e no seu caráter. Ímpio, perverso, é aquele que é hostil, que é inimigo de Deus, que está contra Deus e que também está contra os homens. Quando a gente dá uma olhada à primeira vista para esse texto, o que vai explodir diante dos nossos olhos são os perversos, aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que estão contra Deus, também contra os homens, que quando assumem a posição de governo, eles vão se levantar contra aquilo que é a lei de Deus e também contra aquilo que beneficia o homem, que beneficia outras pessoas. Mas o que me chamou a atenção é a primeira parte desse versículo, onde o sábio escreve: quando se multiplicam os justos, aqueles que são corretos na sua conduta e no seu caráter. Nós vivemos em um tempo de governo onde muitas pessoas estão sofrendo durante muito tempo no nosso país. Só que eu olho para a sociedade brasileira e não vejo uma quantidade suficiente de pessoas justas que podem assumir essa posição. Sempre quando nós olhamos é o perverso, o problema é o perverso, mas eu queria focar aonde está a multiplicação das pessoas de bem, aonde está o grande número das pessoas de caráter, que tem uma conduta reta, que tem um sentimento de abençoar as pessoas que estão em sua volta, que tem o desejo de fazer com que a lei de Deus se cumpra, com que se estabeleça os propósitos do Senhor. Isso me chama a atenção porque nós entendemos que homens com propósito são capazes de trazer transformação ao lugar que se encontram. Se nós falarmos de miséria, dificuldade social, pobreza, como o nosso país vive, nós sempre estamos trazendo anúncios de morte. Miséria, fome, doença, são sempre anúncios de morte. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que um dia o profeta Ezequiel ele foi levado pela mão de Deus. O poder de Deus se manifestou sobre ele e ele chegou a um lugar de miséria, de morte, num vale cheio de ossos secos. Ezequiel ele vai olhar para aquela situação caótica, terrível, e certamente ele vai se sentir angustiado, até o momento que ele ouve a voz de Deus dizendo: pode essa situação mudar? Pode esses ossos reviver? Pode haver transformação nessa situação que você encontra? E Ezequiel vai virar para Deus e vai falar ao Senhor Todo-Poderoso: somente o Senhor sabe se isso pode mudar. Deus vai falar para o profeta: então profetize, libere a palavra,
né? Faça com que a minha palavra chegue aonde é necessário. Ezequiel vai abrir a boca, vai profetizar a palavra de Deus, vai anunciar a glória de Deus e aquelas circunstâncias, elas serão transformadas pelo poder de Deus. Nós olhamos para Provérbios e vemos que são muitas as nossas críticas em relação às pessoas que são más, às pessoas que estão no governo. Nós estamos sempre criticando, porém nós não estamos percebendo que falta um número de pessoas justas que possam assumir essa posição, que possam sentar nas cadeiras de governo para poder transformar a situação de miséria em que o nosso país está passando e vivendo. Eu queria que você, como você vai assistir esse vídeo, você pudesse aprender duas coisas hoje nesse dia. Primeira delas, uma pessoa que está na condição de mudar outras pessoas é alguém que é levantado pelo próprio Deus. José foi levantado pelo próprio Deus. Daniel foi levantado pelo próprio Deus. Davi foi levantado pelo próprio Deus. Então nós precisamos orar a Deus para que Deus venha levantar mais pessoas. Segundo, pessoas que podem mudar as circunstâncias dos lugares que vivem são pessoas que ouvem a voz de Deus. São pessoas que estão ao lado de Deus, são pessoas que não são inimigos de Deus. Então, precisamos de uma vez por todas ter o entendimento de que se o homem quer mudar algo que está em situação de miséria, de morte, de dor, de doença, de dificuldade para um povo, ele precisa ouvir aquilo que Deus diz, não ouvir aquilo que está dentro dele, o seu ego, o seu orgulho, sua ganância, sua vaidade. Você precisa aprender a falar com Deus para que Deus possa levantar pessoas segundo o seu coração e para que Deus possa levantar principalmente homens que venham ouvir e dar ouvidos à voz do Senhor Todo-Poderoso. Não é hora de fazer críticas, é hora de falar com Deus e pedir com que Deus venha multiplicar aqueles que são justos, pedir com que Deus venha aumentar o número de pessoas que o temem, pedir com que Deus venha abençoar homens que se tornem poderosos, governantes, para abençoar o nosso país que está tão sofrido, que está tão castigado. Eu espero que se nós nos juntarmos em oração, nós venhamos a ver a glória de Deus se manifestando sobre a face da terra, tá bom? Que Deus te abençoe, fica com Deus, fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.